vivo no Manhã Total, aqui na TV Paranaíba. Você quer dar uma virada na sua vida profissional ou está desempregado em busca de um novo emprego? Aí você fica ansioso na hora da entrevista? Isso é bem mais comum do que a gente pensa, viu? E olha, a gente preparou algumas dicas com a ajuda da gestora de projetos e propósitos, Tatiana Parreira. Tatiana, obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Bom Sempre dia. uma alegria. E olha só, você está passando por essa situação? Treme, vai para a entrevista assim super nervoso, gagueja, enfim. Então manda uma pergunta para a gente pelo 99897.000. É muito comum porque são perguntas clássicas que, né, a pessoa precisa saber ali do candidato e a pessoa sempre fica nervosa e atrapalha tudo, né, Tatiana? Sim, a pessoa às vezes fica muito mais conectada com a avaliação, com passar por uma avaliação do que com a empresa, com o trabalho que ela quer desenvolver, com aquilo que ela quer realizar lá naquele trabalho, naquela atividade, né? Então é muito importante a gente saber que a gente também escolhe onde a gente vai trabalhar, né? Apesar de no nosso país a gente ter um índice de desemprego muito alto e as pessoas precisarem trabalhar e etc., é muito importante o candidato ter essa consciência. Para que eu quero trabalhar nessa empresa? O que eu estou indo buscar lá? O que eu quero desenvolver? Porque ter essas respostas e começar a se conectar com o que quer realizar na própria carreira vai ajudar essa pessoa a ficar mais assertiva no processo seletivo também. Segura para dar as respostas, né? E também conhecer de si mesma. Exatamente. Então, assim, esse autoconhecimento, quais são as minhas habilidades, quais as competências que eu já desenvolvi, quais as experiências que foram mais ricas e aquilo que eu não desenvolvi ainda, ou que eu ainda não dei conta, né, que vou precisar desenvolver através, inclusive, desse trabalho, né, da oportunidade de trabalho nessa empresa, tudo isso vai ajudar essa pessoa a estar mais inteira, digamos assim, no processo seletivo, né, que o outro quer ouvir. E não necessariamente se posicionando de fato, né? Então, e isso é um dos fatores que vai ser, inclusive, avaliado, a capacidade desse profissional de se posicionar com clareza, com honestidade e levar, de fato, para aquela entrevista o que ele tem para oferecer para essa empresa e o que ele espera também alcançar nesse trabalho. É interessante que você trouxe, porque exatamente eu tenho que dar resposta para o outro. Não, peraí, né? O que o outro quer que eu responda? Não é por aí. Não. Assim, é lógico que a gente precisa ter cuidado na nossa comunicação quando a gente está dentro de um processo seletivo, né? Então, é importante alguns cuidados, que é exatamente o que a gente está abordando aqui hoje. Por exemplo, muitas perguntas comuns, né? Por que saiu do emprego anterior? Né? O que aconteceu? Foi desligado ou pediu demissão, né? Então, é importante a honestidade no sentido de trazer o que houve, mas sem encontrar culpados, né? Ou sem buscar culpados. Então, às vezes as pessoas falam mal do gestor anterior ou da empresa anterior e isso com certeza não vai pegar bem. Muito bem. A gente separou algumas perguntas para vocês, né? Com a ajuda da Tatiana. Vamos pedir para o pessoal, vou pedir para o pessoal da edição colocar as perguntas para que a gente possa trazer isso para você, para que você possa ir para uma entrevista da melhor forma possível. Então, as perguntas clássicas. Você fuma? E aí? Se fumar, diga que sim, assume, né? Porque não tem como esconder isso também, né? Uma das preocupações, às vezes, que a empresa pode ter é se essa pessoa, em função do vício, né? Ou de algum hábito pessoal, possa acabar deixando de trabalhar também, ou deixando de produzir, de se envolver. E aí, nesse caso, é importante falar a verdade, sim, né? Se a pessoa fumar, diga que fuma e que ela se compromete com o trabalho, que não vai deixar que, com que o vício ou qualquer outro hábito pessoal interfira nas atividades dela, né? Que ela se compromete de manter a qualidade do trabalho, das atividades que ela vai desempenhar ali dentro daquela empresa, apesar de ter esse hábito. Esse hábito, né? Mentir jamais, né? Jamais. Até porque a mentira ela tem perna curta mesmo, né? É um ditado popular, mas ele é muito válido. Não adianta a gente, numa entrevista, transmitir uma imagem ou construir uma imagem para a empresa onde a gente vai trabalhar, porque no dia a dia a gente vai passar pelo menos um terço da nossa vida ali naquele ambiente e não tem como a gente fingir que é uma outra pessoa, né? Então, com o tempo, no trabalho, né, nas relações, a gente vai mostrando quem a gente é. Então, é bom que isso já fique claro na entrevista, o combinado não sai caro. Então, é importante que na entrevista nós já sejamos honestos com o que nós buscamos ali, para que a empresa também possa nos oferecer aquilo que a gente quer e para que essa relação possa crescer ao longo do tempo. Antes da gente ir para as próximas perguntas, o
tom que eu falo. Se eu olho muito para cima, se eu olho muito para baixo, se eu não olho para o meu entrevistador, isso Sim. Pode prejudicar? Pode porque isso vai demonstrando que a pessoa não está, às vezes, muito conectada com aquele momento. Que é isso, eu estou buscando a resposta certa, ou eu estou tentando acertar, e aí está conectada com várias outras coisas. O famoso branco, né? Alguém pergunta alguma coisa, a pessoa dá um branco, assim. O branco, normalmente, tem a ver com o fato da gente não estar ali, presente, conectado com o que está acontecendo ali naquele momento, né? Então, o mais importante, respira e fica presente ali no momento. Participa de verdade dessa entrevista. A pessoa que está ali na sua frente, mesmo que esteja numa função digamos assim, de avaliação, de seleção, é uma pessoa, né? Ela está ali também fazendo o trabalho dela, ela já faz parte do contexto dessa empresa, é alguém com quem você pode trocar, inclusive entender como vai ser também a sua vida ali dentro daquela organização. Viu só? São as dicas que a Tatiana Parreira, gestora de projetos e propósitos, passa pra gente. A gente vai fazer uma pausa com ela e eu sei que já tem perguntas aqui para a Tatiana, então pode continuar. 99897-1000. Obrigada, viu, Tati? Já volto com você aqui, tá bom? A gente está falando sobre como responder às perguntas mais comuns de uma entrevista de emprego e de uma forma assertiva, de uma forma verdadeira, de uma forma clara. Eu estou aqui com a gestora de projetos e propósitos, Tatiana Parreira. Vamos para as próximas perguntas? Antes de eu trazer as dúvidas dos nossos amigos aqui pelo WhatsApp, a primeira pergunta que veio, uma das perguntas clássicas, né? Você fuma? E a próxima pergunta, qual pode ser durante a entrevista? Quanto você quer ganhar? É uma saia justa, não é? Essa é uma saia justa. Meu Deus. Então, a pessoa não precisa responder, às vezes, exatamente quanto ela quer ganhar, porque fica aquela dúvida assim, será que eu estou pedindo muito, será que eu estou pedindo pouco? Então, duas dicas importantes. A primeira é ficar de olho em como que é a prática do mercado. Para essa função, para esse cargo, na sua cidade, né, na sua região, quanto é o valor de remuneração e de benefícios que são oferecidos pelas empresas para esse cargo, para essa função. Então, você tem aí um parâmetro de média, né, de quanto o mercado cobra. Uma outra dica é se conhecer. Quanto de verdade você acredita que vale o seu trabalho? Porque se a gente vai para o trabalho recebendo muito menos do que o que a gente acredita que é válido por aquele trabalho, dificilmente a gente consegue ficar nessa empresa. Ou dificilmente a gente consegue entregar tudo o que a gente pode, porque a gente sente essa descompensação. E muitas vezes ela é inconsciente. Então, no início, não, tá bom, eu tô ganhando pouco, mas eu tô trabalhando. Começa com esse discurso e até fica feliz. Mas ao longo do tempo isso costuma pesar. Então, escolha uma faixa, né, de remuneração entre o que você conhece do mercado e o que você acredita que é justo para o seu trabalho e estabeleça essa faixa e responde a partir dessa faixa. Olha, eu gostaria de receber entre tanto e tanto, né? Porque é uma faixa aceitável para mim e isso também cria uma possibilidade para a empresa de oferta, né? Acho que a honestidade sempre cabe, né? Eu acho que isso, né, te dá uma, não sei, digamos, não é uma admiração, mas assim, a pessoa te olha com um olho diferente. Sim. Não é? Sim. E é a verdade, né? Assim, é o que a gente vai sustentar no nosso dia a dia com as nossas ações também. Exatamente. Vamos para a próxima pergunta? Com a Tatiana Parreira. Por que você saiu do emprego? Essa até a gente tinha até comentado, né? Assim, também fica às vezes delicado, né? A pessoa às vezes fica receosa de dizer que foi demitida, que foi desligada, ou que houve algum conflito, alguma coisa assim. Então, é importante responder o que houve de verdade no sentido de, eu me desliguei da empresa ou eu fui desligada e de uma maneira elegante. Então, né, os meus projetos já não estavam alinhados mais com aquela empresa, ou as minhas ideias já não estavam mais alinhadas, eu buscava um crescimento e que não seria possível dentro do contexto onde eu me encontrava e sempre muito focado nos fatos e na realidade e não nas pessoas, né? Então, jamais falar mal do gestor anterior, da empresa anterior, porque isso é muito desagradável, deselegante, né? Deselegante. E a ideia não é a gente buscar culpados por nada. Né? Às vezes as pessoas ficam muito receosas porque foram desligadas do emprego anterior, né? da função anterior e ficam com receio de dizer isso numa entrevista. E isso não é um problema, né? Isso acontece todos os dias, né? Nós somos às vezes desligados dos nossos postos porque já não fazia mais sentido aquela relação para aquela empresa onde a gente estava ou também para nós, né? E tá tudo certo. Tá tudo certo. Isso faz parte da vida. A Graça Bueno, ela trouxe um comentário interessante, Tatiana. Ela falou assim, olha, Mônica, bom programa, né, sobre entrevista de emprego, muito obrigada, viu, Graça? E é importante discernir entre habilidades e indicação de um conhecido, parente ou amigo. Isso é verdade. Não é?
porque às vezes vai pela indicação, né? Isso é verdade. Agora, tem uma amiga nossa, que é a Maria Conceição. Ela falou, Mônica, eu já passei por várias entrevistas, não deu certo, continuo desempregada, ela está na luta. E uma das perguntas que ela trouxe, né, ela disse o seguinte, perguntas, por exemplo, você está disponível para a vaga daquele horário, ou o salário que pretende ganhar? Aí ela está falando, olha, o que vier é bem-vindo, nem sempre isso pode ser bom na entrevista. E essa questão da disponibilidade para trabalhar fim de semana, horários diferenciados. A gente tem que ter muito cuidado com isso de o que vier é bem-vindo. Por quê? Porque dá a sensação que a pessoa está disposta a qualquer coisa, né? Assim, a aceitar qualquer vaga ou qualquer formato de trabalho e passa uma sensação de um certo... Conformismo? De um certo conformismo, eu diria assim, não fica claro qual é a posição dessa profissional. O que ela quer, a que ela está disposta, como ela quer crescer, como ela se posiciona, né? Então, isso pode dar uma sensação para quem está entrevistando de que essa pessoa não está muito disposta a se comprometer e assumir, mas que ela está assim, não, o que vier tá bom, deixar a vida me levar. Entendi. E para o mercado de trabalho, isso pode ser prejudicial pro candidato, né? Porque a empresa quer ver exatamente qual é a sua disposição de assumir a responsabilidade, de assumir aquele cargo, quais são os seus limites. Às vezes as perguntas, né, elas são para entender exatamente quais são os seus limites, né? Não, eu não tenho disposição para trabalhar no fim de semana, vamos supor. Isso precisa ficar claro na entrevista. E isso vai demonstrar o que aquele profissional quer, isso vai demonstrar a segurança de que ele sabe o que está fazendo com a própria carreira, isso vai demonstrar até onde ele está disposto a ir de fato e qual é o trabalho que ele está disposto a oferecer de fato para aquela empresa. E ao contrário do que muita gente pensa, vai dar segurança. Aí. Os limites dão segurança, eles deixam claro até onde a gente vai, né, do ponto A até o ponto B. Muitas vezes o não, a gente fica com a sensação de que vai ser desagradável e ao contrário, o não, ele conta com clareza quais são os nossos limites, até onde a gente vai, e aí o nosso sim fica verdadeiro. Olha só, interessante essa reflexão. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa com a Tatiana, tá? A gente continua falando sobre essa questão da entrevista de emprego, as perguntas que vêm, como que você pode responder. E a gente está falando também sobre entrevista de emprego, como responder as perguntas clássicas, as perguntas mais comuns. Eu estou com a Tatiana Parreira, que é gestora de projetos e propósitos. Vamos para as próximas perguntas que a gente preparou para nossos amigos? Diga uma qualidade e um defeito. Opa! Voltamos na questão do autoconhecimento, exatamente, né? Aqui. Muita gente nas entrevistas de emprego fala que o defeito é ser perfeccionista, né? Fica parecendo que é algo bom. Na verdade, não é, viu, gente? Muitas vezes essa busca excessiva de perfeição deixa a gente com poucas entregas efetivas, né? Então, nem sempre o ótimo ou o perfeito é o que vai, de fato, entregar. Então, né, para essa pergunta, volta a questão do autoconhecimento, da honestidade. A empresa quer saber com quais competências ela pode contar, com quais habilidades ela pode contar e onde vai ser preciso investir nesse profissional para que ele também possa se desenvolver. E tá tudo certo, todos nós temos questões a serem desenvolvidas, a gente só vai tomar cuidado com a elegância de colocar isso. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem dificuldades, às vezes, de se comunicar em grupo, né? Uma das coisas que você pode dizer é, olha, eu estou desenvolvendo a minha habilidade de comunicação em grupo, é algo que eu ainda vou precisar treinar mais um pouco, que eu, nessa função, inclusive, pretendo treinar, já estou... e uma coisa importante, o que a pessoa está buscando para poder solucionar a questão, né? Então, como você tem investido no seu autodesenvolvimento, em buscar soluções para aquilo que precisa ser desenvolvido em você, está lendo algum livro, buscou algum profissional para te ajudar, está assistindo palestras, está estudando como melhorar essa habilidade, né? Isso vai ser importante. Muito legal isso. Vamos para a próxima pergunta? As clássicas de uma entrevista. Por que você quer trabalhar aqui? Foi aquilo que você falou, né? Que você tem que ter conhecimento dessa empresa. Por quê? Sim, porque é lá que você vai passar boa parte do seu tempo, né? Então, fica uma coisa muito passiva quando a gente começa a fazer parte de um processo seletivo, como se só a empresa pudesse nos querer ou não. Nós também precisamos querer essa empresa. Nós também precisamos querer fazer parte desse time.
fazer parte desse grupo, realizar essa tarefa, trabalhar para que essa causa maior dessa empresa possa ser realizada, para que a missão dessa empresa, de fato, possa ser realizada, né? Então, por que você quer trabalhar nessa empresa? É talvez a primeira pergunta que você tem que ter pronta em mente aí para ir para esse processo seletivo, né? Não é só a empresa que quer a gente também precisa querer essa empresa. E uma dica é leia sobre a empresa, leia sobre a função, sobre o cargo, se prepare, não só para o processo seletivo, mas para de fato estar naquela ocupação, para de fato estar naquela empresa, né? Assim, essa coisa de, não, eu vou me inscrever em tudo quanto é vaga, eu vou me inscrever em tudo quanto é processo seletivo, é na verdade um desperdício de energia. Muito bem. Vamos para a próxima e última pergunta aqui da nossa entrevista com a Tatiana, como eram os seus gestores? Olha a elegância. Essa é ótima. Olha a elegância, gente, nesse momento, tá? Como eram seus gestores, se atente a características e não a pessoas, né? Muitas vezes no processo seletivo as pessoas querem exemplos, né, de bons líderes, de maus líderes, de como foi a experiência da pessoa como liderada, né? E você pode se atentar às características. Como foi o que foi positivo na sua experiência com os antigos gestores? Se houve alguma questão mais difícil ou negativa, se atente aos fatos, aos aprendizados, às características que são valiosas para você, mas não, jamais fale mal da equipe anterior, dos gestores anteriores, da empresa anterior. Isso é deselegante e isso dá uma impressão de uma certa infantilidade na postura, né? Qualquer experiência que a gente tenha vivido, é bom lembrar que a gente estava lá e que 50% da responsabilidade é nossa. Muito bem, para a gente encerrar, a Leila disse, Mônica, outra dica legal, respira fundo, solta o ar e vai tranquilo. Isso. Gente, e respiração é algo tão simples e vai fazer 100% de diferença lá no seu processo, então respira. Tatiana Parreira, gestora de projetos e propósitos com a gente aqui hoje, muito obrigada, um excelente ano com mais esperança e mais emprego, espero você de volta aqui, tá bom? Com certeza, muito Beijo obrigada. pra ti, viu? Beijo.